Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Laplace, que provavelmente é tipo o meu quarto matemático favorito, ou o terceiro, mas acho que é o quarto. E esse vídeo vai estar dividido em duas partes, que essa primeira parte vai ser sobre a vida do Laplace, e a segunda parte vai ser sobre as principais contribuições do Laplace para as ciências exatas, né? Então, é isso, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem recomendações de outros matemáticos que eu possa fazer, deixa aqui nos comentários, matemáticos ou físicos que eu faço, ou astrônomos, se for algo assim muito específico. Vocês podem deixar aí nos comentários. E com exceção do Newton, que eu não vou fazer do Newton, porque eu não vou conseguir resumir a vida inteira do Newton em, tipo, poucos vídeos. Bem, eventualmente eu vou estar olhando aqui pra baixo, porque as coisas que eu anotei estão aqui embaixo, então é isso. Mas vamos lá. O Laplace, ele nasceu no dia 23 de março de 1749. Inclusive, esse vídeo era pra ter saído no aniversário dele, mas não deu tempo porque... Primeiro que só pra eu fazer a pesquisa desse vídeo demorou tipo uns 4 dias e eu só fui começar a fazer depois do aniversário dele. Então, o timing de programação foi bem errado, né? Mas enfim. Ele nasceu numa cidade na Normandia, na França, que chama Beaumont-en-Auge. Eu vou deixar aí na tela o nome, porque provavelmente eu pronunciei errado. E ele morreu no dia 5 de março de 1827, em Paris. Basicamente, o Laplace foi um polímata francês, isso porque ele foi físico, matemático, astrônomo, entre outras coisas. O pai dele chamava Pierre Laplace, e o nome completo do Laplace é Pierre Simon Laplace, né, pra quem não sabe. Então, o pai dele chamava Pierre Laplace e ele vivia do comércio de cidra. E a mãe dele chamava Marie-Anne Sochon, ou Sochon, não sei como fala, e ela vinha, tipo, de uma família próspera de fazendeiros. Portanto, Laplace era daquilo que normalmente chamam de gentry, esse tipo de coisa. E por mais que ele fosse da gentry, nenhuma das pessoas da família dele, até ele, né, tinham um alto nível de escolaridade. Então ele foi o único, assim, que tinha... que estudou pra valer e tal. Dos 7 aos 16 anos, ele estudou em uma escola beneditina, na cidade que ele nasceu. E aos 16 anos ele entrou na Universidade de Caen e ele começou cursando teologia, porque o pai dele queria que ele fosse pro clero, esse tipo de coisa. Só que ele vai abandonar, se não me engano, depois de 2 anos, a faculdade de teologia, porque ele decide, né, estudar matemática, que ele percebe que ele era muito bom em matemática, que ele gostava muito de matemática. E aí ele vai pra Paris pra estudar matemática, pra tentar, né, ganhar uma vida como matemático lá. Embora na época não existisse propriamente uma faculdade de matemática, né, porque isso vai começar a surgir mais depois da Revolução Francesa, pelo menos na França, que aí vai surgir os politécnicos de engenharia, e só mais tarde eu acho que vai começar a surgir faculdade de matemática mesmo, mas enfim. E aí, quando ele vai pra Paris, ele vai levar uma carta de recomendação de um professor dele lá da Universidade de Caen, e ele vai dar pro D'Alembert. Só que eu já fiz um vídeo do D'Alembert, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês verem. Só que o D'Alembert, ele vai ignorar essas cartas de recomendação, e aí o Laplace, ele vai decidir escrever uma carta, ele mesmo, meio que fazendo um resumão de tudo que ele sabia sobre mecânica. E aí o D'Alembert, ele vai ler essa carta, e aí ele vai falar: Senhor, vedes que faz pouco caso das recomendações. Não precisais disso, fizeste-vos melhor conhecer-vos, isto me basta, meu apoio vos é devido. E aí, a partir daí, o D'Alembert vai ser tipo o tutor do Laplace, ele vai direcionar os estudos de matemática do Laplace e ele vai tentar encontrar um trabalho para o Laplace em Paris. E aí, em pouco tempo depois disso, o Laplace vai ser contratado como professor de matemática na École Militaire, em Paris. Aí, em 28 de março de 1770, ele vai apresentar o seu primeiro artigo, que não vai ser publicado, nem esse nem o próximo vão ser publicados, mas os dois ele vai apresentar na Academia de Ciências de Paris. O primeiro artigo que ele apresenta vai ser sobre máximas e mínimas de uma curva, e o segundo, que vai ser em 18 de julho de 1770, vai ser sobre equações diferenciais. Em 1771, ele vai publicar o primeiro artigo dele na Nova Acta Eruditorium, que era sobre cálculo integral, e no mesmo ano ele vai publicar em Turim um outro artigo dele que chamava Pesquisa sobre o Cálculo de Diferenças Infinitamente Pequenas. Aí, na década de 1770, vai ser quando a carreira do Laplace vai começar a se estabelecer de fato. Então a reputação dele vai começar a crescer, ele vai começar a adquirir um estilo próprio, tanto nas ciências quanto na política, esse tipo de coisa. E aí em 1771 ele vai tentar entrar para a Academia de Ciências de Paris. Só que ele não vai entrar esse ano porque ele vai perder a vaga pro Vandermonde. O Vandermonde é aquele cara das matrizes de Vandermonde
que é aquele tipo de matriz onde o expoente vai aumentando a cada elemento ou da linha ou da coluna. Isso são as matrizes de Vandermonde. Aí, em 1782, ele vai perder de novo a vaga dele, ele vai aplicar de novo e não vai conseguir entrar na Academia de Ciências de Paris, porque ele vai perder para um cara chamado Cousin. Aí, nessa vez, o Laplace vai ficar bem decepcionado, na verdade, porque eles consideravam um matemático muito melhor do que o Cousin. E aí, não só o Laplace decepcionou, como o próprio D'Alembert, eu acho que ele ficou meio decepcionado, tanto que ele mandou uma carta pro Lagrange, que na época estava na Prússia, com o Fritz, em Berlim, e aí ele vai perguntar se o Lagrange conseguia arrumar, porque o Lagrange também tinha sido discípulo do D'Alembert, né? Aí ele vai perguntar se o Lagrange conseguia arrumar um cargo pra ele na Academia de Berlim e tal. Só que antes mesmo que o Lagrange pudesse responder, o Laplace ele vai tentar entrar novamente na Academia de Ciências de Paris em 31 de março de 1773, e nessa terceira tentativa ele vai entrar de fato. Então, aí como eu falei pra vocês, na década de 70 a reputação do Laplace vai começar a se consolidar, só que o D'Alembert ele vai começar a ficar meio preocupado. Primeiro porque o Laplace ele era muito arrogante, então eles consideravam, tipo assim, nessa época já, eles consideravam o melhor matemático que tinha na França, e ele falava isso abertamente pras pessoas e tal. Sendo que assim, né, tinha o D'Alembert, embora eu ache que o Laplace foi o matemático mais importante do que o D'Alembert, provavelmente melhor do que o D'Alembert também, mas enfim. Embora sem o D'Alembert, provavelmente o Laplace não teria sido quem ele foi, né, por conta ele foi discípulo do D'Alembert e tal, mas enfim. E tinha o Lagrange, mas o Lagrange estava em Berlim, né, então possivelmente ele realmente era o melhor matemático que tinha na França. Só que assim, o Laplace era bem arrogante, né, veja se por isso, e ele também escrevia de uma forma muito difícil nos textos, nos livros dele e tal, e isso sempre vai ser, tanto que eu tinha encontrado um comentário que eu não lembro de quem era, mas um dos livros que eu fiz a pesquisa, inclusive eu vou deixar todas as fontes que eu usei pra fazer esse vídeo e o segundo vídeo que eu vou fazer sobre o Laplace aqui na descrição, e aí eu tinha encontrado um comentário que era de um matemático já, e aí ele tinha falado que em qualquer passagem que o Laplace fale, tipo, isso é muito óbvio, ou isso é evidente, ou qualquer sinônimo disso, provavelmente você vai passar pelo menos 1 hora tentando entender aquilo que era óbvio pro Laplace. Então, mesmo os livros que eram de divulgação científica dele, ou livros que não tivessem tanto rigor matemático, normalmente são difíceis de entender mesmo assim. Pela própria matemática, não necessariamente porque o assunto é complicado, mas a parte matemática também é complicada. Então, o D'Alembert ele vai começar a ficar meio preocupado com isso, principalmente porque o Laplace ele não fazia nada pra melhorar os relacionamentos que ele tinha com as pessoas. Aí, em 1780, o Laplace ele vai começar a fazer uma pesquisa em conjunto com Lavoisier, e aí eles vão descobrir que a respiração é uma forma de combustão. Eu pesquisei pra tentar entender, mas como eu sou ruim em biologia, eu não entendi, então se alguém que for bom em biologia quiser explicar aí nos comentários, pode explicar por que a respiração é um tipo de combustão. Aí, em 1784, o Laplace ele vai ser contratado como examinador do corpo da artilharia real, e aí, em 1785, dentre os alunos que ele vai examinar e aprovar vai estar Napoleão Bonaparte. Aí, em 1785 também, o Laplace ele vai ser promovido para a posição de sênior na Academia de Ciências de Paris, e 2 anos depois, em 87, o Lagrange vai voltar para Paris. Então ele vai deixar o Fritz, até porque eu acho que o Fritz já estava morto nessa época, mas eu não tenho certeza. Enfim, em 1787, o Lagrange volta para Paris, ele vai se juntar ao Laplace na academia e tudo mais. Obviamente que tinha uma rivalidade entre os dois, né, porque mesmo se o D'Alembert estivesse vivo na época, eu acho que os dois deviam ser os maiores matemáticos que tinha na França, de um jeito ou de outro, matemáticos, físicos, etc. Mas essa rivalidade acabou sendo boa porque, né, eles meio que se beneficiavam um com as ideias do outro e tal. Embora tenha passagens, assim, dos livros do Laplace e tal, que ele vai pegar coisas que já tinham sido desenvolvidas pelo Lagrange, por exemplo, não vai dar crédito e vai usar como se fosse dele e tal, mas enfim. Aí, em 15 de maio de 1788, o Laplace ele vai se casar com uma mulher chamada Marie Charlotte de Courty de Romange, que provavelmente eu falei errado também, mas enfim, ela era 10 anos mais nova que ele, e eles vão ter 2 filhos, que é o Charles Émile de Laplace e a Sophie Suzanne Laplace. Aí, em 1790, ele vai começar a trabalhar na padronificação de pesos e medidas, que era para passar tudo para o sistema decimal. Isso porque, até então, em praticamente toda a Europa, eles usavam medidas do corpo, principalmente como unidade de medida. Então, você tinha as polegadas, você tinha os pés, você tinha
as jardas, esse tipo de coisa. Só que isso era muito relativo, primeiro porque cada país tinha sua própria polegada, cada nação, na verdade, né, tinha sua própria polegada, tinha seu próprio pet, sua própria jarda, porque dependia do rei que estava regendo a nação naquela época. Então isso variava de ano para ano, conforme os reis iam morrendo, e de nação para nação. E com o sistema, além disso, normalmente era muito complicado de você fazer conversão, né? Então como é que você vai converter, sei lá, uma polegada para um pé? Então o sistema decimal ele era muito mais simples do que esse sistema de cor. E aí o Laplace vai trabalhar nisso junto com o Lagrange e o Lalande. Só que tanto a Academia de Ciências de Paris quanto o Comitê de Pesos e Medidas vai ser fechado em 1793 durante o período do Terror, que é o período do Robespierre, esse tipo de coisa. E aí, durante essa época aí da Revolução Francesa, o Laplace ele vai trabalhar no calendário da Revolução, que era um calendário que não fazia o menor sentido, e que, se eu não me engano, depois volta na Comuna de Paris. Mas, tipo assim, era um calendário que não estava baseado propriamente, tipo, nos astros, né? Então, sei lá no que eles baseavam, mas era um calendário que não fazia sentido. O próprio Laplace não queria trabalhar no calendário, mas se ele não trabalhasse no calendário e se opusesse ao calendário, ele ia ser guilhotinado, assim como Lavoisier tinha sido guilhotinado. E ele também vai trabalhar em outro negócio que não fazia sentido, que era a divisão dos ângulos em 100 partes iguais. Até porque o sistema de ângulos, né, é um sistema sexagemal e não decimal ou centesimal, enfim. Então, você tem que um ângulo vale 60 minutos de ângulo, que vale 60 segundos de ângulo, e assim por diante. Aí, em 1793, o Laplace ele vai deixar Paris e ele vai morar numa cidade que ficava a 50 quilômetros de Paris, e aí ele só vai voltar em julho do ano seguinte, né, depois que as coisas já estivessem um pouco mais calmas em Paris e tal. Aí, em 95, depois de ele já ter voltado para Paris e tal, a Academia de Ciências vai ser reaberta, só que agora com o nome de Instituto Nacional de Ciências e de Artes, e nesse mesmo ano vai ser fundado o Escritório de Longitudes, que tinha uma relação com aquele Comitê de Pesos e Medidas que o Laplace fazia parte, e o Laplace ele vai ser chefe tanto do Escritório de Longitudes quanto do Observatório de Paris. Aí vão começar as publicações dos livros mais importantes do Laplace. O primeiro deles ele vai publicar em 1796, se chama Exposição sobre o Sistema do Mundo, que é um livro de astronomia, que é uma espécie de introdução à obra-prima do Laplace, que chama Tratado sobre Mecânica Celeste, que vai ser o próximo que ele vai publicar. Essa exposição sobre o Sistema do Mundo está dividida em 5 volumes. O primeiro volume fala sobre movimento aparente dos corpos celestes, movimento do mar e refração da atmosfera. O segundo volume fala sobre o movimento dos corpos celestes, né? O terceiro volume fala sobre força e momento ou quantidade de movimento, que é a mesma coisa. O quarto volume fala sobre teoria da gravitação universal, fala sobre movimento das marés e a forma da Terra, que, se eu não me engano, a parte tipo da geografia física ou geofísica que estuda a forma da Terra é geodésia, algo do tipo. E o quinto livro é um panorama geral sobre astronomia, história da astronomia, esse tipo de coisa, e hipótese nebular. Provavelmente tá faltando coisa porque eu não li nenhum desses livros, então eu peguei, tipo assim, resumos que eu achei na internet que falavam sobre isso, então talvez esteja faltando alguma coisa, mas aí, caso alguém tenha lido, pode deixar aí nos comentários. Essa hipótese nebular é uma das primeiras coisas que eu vou comentar no próximo vídeo, que eu vou fazer sobre o Laplace, mas é uma ideia, na verdade, que ele vai pegar do Kant. Aí, em 1786, o Laplace vai publicar essa, sim, que é a obra-prima dele, que chama Tratado de Mecânica Celeste, ou Tratado de Mecânica Celeste, que vai ser meio que uma extensão dos ensaios sobre exposição sobre os sistemas do mundo, quer dizer, uma extensão da exposição sobre os sistemas do mundo, só que com maior rigor matemático. Nesse livro, o Laplace vai falar, entre outras coisas, sobre leis gerais de equilíbrio e movimento dos corpos sólidos e fluidos, vai falar sobre lei da gravitação universal, lembrando que o Laplace é um dos principais sucessores do Newton, né, na questão de perpetuação da mecânica, esse tipo de coisa. Ele vai falar sobre o movimento do centro de gravidade dos corpos do sistema solar. O que acontece no sistema solar, isso como um sistema inteiro, né, acontece pouco, na verdade, porque a massa do Sol é muito maior do que a massa de todos os outros corpos do sistema solar juntos. Então, o centro de gravidade do sistema acaba ficando praticamente no centro do Sol.
Então isso varia bem pouco. Mas, por exemplo, se você tem, finge que isso aqui são 2 planetas, tá? Planeta X, planeta Y, mas são presilhas, mas finge que são 2 planetas, e eles têm massas idênticas. Então, eles estão sob a ação de força gravitacional, um e outro, né? O centro de gravidade do sistema vai estar exatamente no meio dos dois, porque, né, as massas são iguais. Então, mas, por exemplo, se a massa desse planeta aqui fosse um pouco maior do que a massa desse planeta aqui, o centro de gravidade teria deslocado um pouquinho em direção a esse planeta, porque a massa dele é maior. Além disso, o centro de gravidade tem um movimento próprio, porque conforme os planetas vão se orbitando, é natural que o centro de gravidade vá acompanhando o movimento dos planetas. Então, por exemplo, se o centro de gravidade está mais próximo desse planeta, é natural que ele vá andando, acompanhando o movimento desse planeta aqui. É até um pouco intuitivo, né? Mas, enfim. Além disso, o Laplace, nesse livro, também ele vai falar sobre mecânica aplicada ao estudo dos planetas, sobre a forma da Terra. O Laplace, se não for o primeiro, vai ser um dos, e o mais importante, que vai falar que a Terra não era uma esfera perfeita, que na verdade é o que a gente chama hoje de geóide. Vai falar sobre teoria das marés e nesse livro vai aparecer a equação de Laplace, que é uma equação diferencial. Bem, em 1799, o Laplace vai ser nomeado como ministro do interior, só que ele só vai ficar 6 meses porque o Napoleão vai demitir ele do cargo. E aí depois, quando o Napoleão estava preso lá nem lembro o nome da ilha, mas tipo, ele vai ficar preso lá numa ilha, acho que é a Ilha de Santa Helena, algo do tipo. E aí ele vai falar que ele já demitiu o Laplace do cargo porque ele trazia o espírito do infinitamente pequeno para o governo. Infinitamente pequeno ele estava se referindo ao cálculo infinitesimal, né? Mas basicamente é porque ele achava que o Laplace ele queria observar, tipo, avaliar as coisas com uma escala muito pequena, então muito minuciosamente. Então, ele tipo ficava avaliando coisinha por coisinha. E normalmente quando você vai trabalhar, né, em esferas grandes, públicas e tal, você tem que considerar as coisas numa escala mais geral, porque senão você não vai conseguir fazer nada. Aí depois disso o Laplace ele vai ser membro e depois chanceler do Senado. Nossa, o Laplace foi tipo muito, né? E ele vai receber a Legião de Honra em 1805 e ele vai se tornar conde do Império em 1806 e depois em 1807, com a restauração dos Bourbons, ele vai se tornar marquês. Chique, né? Pros poucos. Aí, em 1812, ele vai publicar um outro livro importantíssimo dele que chama Teoria Analítica de Probabilidade. Uma das principais áreas de trabalho do Laplace foi probabilidade, tanto que a probabilidade começa a se consolidar de fato com o Laplace, porque até então a gente tinha, tipo assim, teorias meio soltas, que vinham principalmente, né, de jogos de azar, que tinha sido desenvolvido para jogos de azar do século XVI, XVII principalmente, e aí no século XVIII as coisas começam a se alinhar mais. Só que a probabilidade só vai se estabelecer de fato do jeito que a gente conhece hoje em dia no século XIX e XX. Aí, no primeiro volume desse livro, que está dividido em 2 volumes, ele vai falar sobre funções geradoras e aproximações de várias expressões que ocorrem na teoria das probabilidades. E no segundo livro, no segundo volume, que é o mais importante, ele vai falar sobre a definição de probabilidade. Então ele vai dar uma definição de probabilidade, vai falar sobre a regra de Bayes, um método para você encontrar a probabilidade de eventos compostos quando você só conhece a probabilidade dos eventos simples. Vai falar sobre probabilidade inversa, que é quando você calcula a probabilidade de uma variável não observável com a probabilidade de outras variáveis observáveis. Vai falar sobre o método dos mínimos quadrados, que é o método de otimização, e vai falar sobre o problema da agulha de Buffon. O problema da agulha de Buffon, que tinha sido proposto e resolvido pelo próprio Buffon, era, imagina, tipo assim, normalmente, né, algumas casas ainda tem, a minha tem, na verdade, mas eu não vou mostrar aqui o chão, né, mas assim, sabe aqueles chãos que é tipo de madeira, e aí tem os tablados de madeira, sei lá como é que chama, e aí você acaba ficando, né, com uma tábua aqui, uma tábua aqui, uma tábua aqui, e aí você acaba formando retas paralelas. O que acontecia era que uma das brincadeiras entre os nobres, século XVIII, XVII, sei lá, era pegar agulhas e jogar no chão, e aí a agulha tinha que cruzar uma dessas retas, que é os limites das tábuas de madeira. E aí, o que o Buffon tinha analisado nesse problema das agulhas de Buffon era, por exemplo, aqui a gente tem 2 retas paralelas que são formadas por essas tábuas de madeira. E aí você joga uma agulha, finge que isso aqui é uma agulha, embora, né, seja desproporcionalmente grande para ser uma agulha.
E aí ele tava querendo analisar justamente qual que tinha que ser a proporção entre a distância entre essas duas retas paralelas e o tamanho da agulha para que se tornasse um jogo justo. Porque, por exemplo, se essa aqui for a distância das minhas retas paralelas e eu jogar uma agulha desse tamanho, o jogo vai ser completamente injusto. Por exemplo, se alguém estiver jogando contra mim e tiver uma agulha menor do que a minha, porque a minha agulha muito provavelmente vai cruzar uma dessas duas retas paralelas e muito provavelmente ainda vai cruzar as duas, porque ela é desproporcionalmente grande para o jogo. Por outro lado, se eu jogar uma agulha muito pequenininha, as chances dela cruzar uma dessas retas paralelas vai ser muito pequena, porque ela é muito pequenininha. Então, e aí o que o Buffon vai analisar vai ser justamente qual que tinha que ser a proporção entre a distância das retas e o tamanho da agulha para que se tornasse um jogo justo. O Laplace ele vai resolver também o problema das agulhas de Buffon, só que ele vai trazer uma outra abordagem. E nesse livro também ele vai dar aplicações da probabilidade nos âmbitos mais de política. Ele vai falar sobre aplicações para mortalidade, expectativa de vida, duração dos casamentos, expectativa moral, probabilidade de questões legais, esse tipo de coisa. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho no fundo, é minha irmã que ela tá ouvindo música no último porque ela tá tomando banho, tá? Bem, em 1804, o Laplace ele vai trazer uma inovação para a física. Não que ele já não tivesse trazido, né, com os estudos de astronomia dele e de mecânica celeste, mas dessa vez ele vai fazer tipo para física no geral, porque ele vai começar a trazer uma abordagem molecular para vários ramos da física que ainda não tinham recebido uma abordagem molecular. O que acontece é que essa abordagem do Laplace molecular não vai ser inovadora por ser molecular, porque as moléculas já eram pensadas por outras pessoas, já havia um tempo, os átomos desde a Grécia Antiga e tal, mas vai ser inovador porque ele vai aplicar em áreas que nunca tinham sido aplicadas. Então, por exemplo, ele vai tratar os estudos de pressão e densidade como coisas relativas a moléculas e não exatamente, sei lá, o que era tratado antes. A mesma coisa ele vai fazer com refrações atmosféricas, esse tipo de coisa. E aí tem uma frase dele que ele fala: os fenômenos da natureza podem ser reduzidos à análise das ações à distância entre uma molécula e outra molécula, e que as considerações dessas ações devem servir como base para a teoria matemática desses fenômenos. Mas a partir de 1815 ele vai começar a ser muito criticado, porque vai ser mais ou menos nessa época que vão começar a surgir as teorias ondulatórias da luz. Porque até então o que prevalecia era a teoria corpuscular da luz do Newton. No século XVII já tinha tido uma polêmica entre o Newton e o Huygens para ver se a luz era onda ou partícula. Só que isso não tem nada a ver com a discussão que vai ter no século XX com mecânica quântica sobre a dualidade onda-partícula, né? Embora no século XIX a luz vai ser assumida como onda, a partir da mecânica quântica não é errado você dizer que a luz também é uma partícula. A questão é que a abordagem que é trazida pela mecânica quântica é totalmente diferente da abordagem que o Newton tinha, por exemplo, para considerar a luz como uma partícula. Então, são coisas totalmente diferentes, embora hoje em dia você sabe que o Newton não estava errado em considerar a luz como uma partícula, mas a explicação dele não tinha nada a ver com a explicação que o de Broglie vai dar para a dualidade onda-partícula. Só que assim, mesmo com as críticas que o Laplace vai sofrer por conta, né, da abordagem que ele trazia corpuscular, ele não vai deixar de publicar os negócios dele, e ele também nunca vai assumir que ele estava errado, porque ele realmente acreditava nas teorias dele e tal. Aí, em 1813, a filha dele vai se casar com o Marquês de Portes, e ela vai ter uma criança, que eu não sei se é menino ou menino, só que ela vai morrer no parto dessa criança, e essa criança vai ser a única descendente que vai vir depois do Laplace, né? Porque o filho dele vai morrer com 85 anos, mas ele não vai ter nenhum filho. Aí, em 1814, ele vai apoiar a restauração da monarquia dos Bourbons, depois da Revolução Francesa e tal, e ele vai votar no Senado contra o Napoleão. O que acontece é que o Laplace, ele era, tipo, muito volútil, sabe? Então, de acordo com aquilo que fosse beneficiar mais ele na época, ele trocava de posição política, e isso, obviamente, que afastou muito as pessoas dele nas relações pessoais, porque as pessoas ficam meio, tipo, né? Enfim, e aí as pessoas vão naturalmente começar a se afastar do Laplace, mais do que já estavam se afastando, né? Tanto que no fim da vida ele praticamente não ia ter amigos, assim, da política e tal, porque as pessoas não confiavam mais nele. Mas isso garantiu, de certa forma, o sucesso científico dele, né? Porque ele tava onde as pessoas iam financiar ele. Aí, no fim da vida dele, o Laplace, ele provavelmente sofreu de um delírio. Tem um
tipo um discurso, é que eu esqueci o nome. Mas sabe, tipo, quando alguém morre, aí uma outra pessoa vai lá e faz um discurso pra essa pessoa e tal. Então, o Fourier, ele fez um discurso sobre o Laplace, e aí ele, nesse discurso, né, entre outras coisas que eu vou mostrar mais no próximo vídeo pra vocês, ele falou que ele vai sofrer de um delírio no fim da vida, e aí ele vai começar a falar de coisas que, tipo, tinha acontecido lá no começo da carreira dele, como se estivesse acontecendo agora pela primeira vez, e ele vai começar a falar com ardor sobre as coisas que ele tinha estudado, mais do que ele nunca tinha falado. Então, assim, ele vai começar a falar de astronomia com mais ardor do que ele jamais tinha falado, esse tipo de coisa. E aí, na manhã de uma segunda-feira, no dia 5 de março de 1827, ele vai morrer. E, inclusive, a Academia de Ciências, né, nunca cancelava nenhum evento, e nesse dia em específico, eles decidiram cancelar todos os eventos que tinham marcados para aquele dia, porque um dos maiores membros, se não o maior membro que já tinha participado da academia, tinha morrido e tal. E não só um dos maiores membros, como um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? Porque o Laplace realmente foi perfeito. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, e aí eu vou gravar agora o segundo, que vai ser sobre a parte das contribuições dele, principalmente. Então, uma coisa que eu esqueci de falar. O Laplace, ele é chamado de Newton francês. Pra vocês verem como ele era top, né? E o Laplace, ele também tem frases muito boas. Tem aquela que ele fala leiam Euler, porque ele é o mestre de todos nós, que eu acho essa frase muito boa. E tem aquela que ele fala que os logaritmos duplicaram, ou algo do tipo, dobraram a expectativa de vida dos astrônomos e tal. Enfim, mas é isso. Espero que vocês também gostem do Laplace. E deixem nos comentários sugestões de outros matemáticos que eu posso fazer. Ou físicos ou astrônomos. Até a próxima!